Gabigol no Corinthians e Everton Ribeiro no Fluminense. O que se tem de concreto sobre o interesse dos clubes nos jogadores e quais as possibilidades dessas transferências darem certo. A temporada 2023 está acabando e, como é comum nos fins de temporada, comum nos fins de ano, as notícias sobre transferências começam a acontecer. Principalmente num time como o Flamengo, que tem bastante dinheiro para investir e que deve fazer uma renovação no seu elenco para 2024. Vai ter bastante gente chegando, bastante gente saindo. E dois desses nomes que surgiram nessa semana são Everton Ribeiro no Fluminense e Gabigol no Corinthians. Primeiro vamos falar do Everton Ribeiro no Fluminense, que é um tema que não é novo, mas que ganhou um pouco mais de força agora nessa semana, com a declaração do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em relação ao Everton Ribeiro. Ele foi questionado sobre a possibilidade do Everton Ribeiro fazer parte do elenco do Fluminense em 2024, e a resposta dele foi que ele tem um bom relacionamento com a diretoria flamenguista e que ele admira muito o jogador dentro e fora de campo, como pessoa e tecnicamente. No caso dessa transferência acontecer e ela é possível, o contrato do Everton Ribeiro vence agora em dezembro de 2023, o Fluminense teria bastante a ganhar tecnicamente. Seria um jogador para eventualmente jogar junto com o Paulo Henrique Ganso ou substituir o Paulo Henrique Ganso, revezar, quem sabe, aí a titularidade. O Paulo Henrique Ganso, apesar de ser um jogador essencial no esquema tático do Fluminense, é um jogador que nas últimas partidas oscilou bastante e que o Fluminense não tem uma reposição que seja da mesma qualidade com as mesmas características. Quem tem substituído o Paulo Henrique Ganso ultimamente é o Lima, que tem entrado bem realmente nos jogos, mas são características muito diferentes. Apesar do Lima ter mais mobilidade, ser um jogador mais ágil, ele é menos técnico do que o Paulo Henrique Ganso, então muda um pouco a característica. Às vezes o Fluminense precisa realmente de um jogador mais veloz para fazer jogadas mais rápidas, para fazer uma transição mais rápida, uma recomposição. Mas na proposta de jogo do Fernando Diniz, que é um futebol de mais controle de bola, mais controle da partida, né? O Fluminense chega às vezes a ter 70% de posse de bola, 60% de posse de bola. Então ter alguém que possa substituir o Paulo Henrique Ganso, tendo recurso técnico para fazer o que o Ganso faz hoje, ou pelo menos para fazer algo parecido com o que ele está fazendo, seria muito bom para o Fluminense em termos de coerência tática. Poder substituir uma peça por alguém que possa fazer tecnicamente um jogo parecido com o que ele faz e o time não perder tanto a característica. Como eu disse, o Lima tem entrado muito bem nos jogos, mas são características muito diferentes. Já a questão do interesse do Corinthians pelo Gabigol foi uma notícia dada pelo Craque Neto no programa dele essa semana, e segundo ele, o recurso tirado para essa contratação seria de uma possível venda do Yuri Alberto. O Yuri Alberto que não vem muito bem no Corinthians, e o Gabigol é sem dúvida um jogador que pode se encaixar em qualquer time, desde que ele esteja bem psicologicamente, né? Ele não tem feito um ano muito bom pelo Flamengo, mas é claro que isso não apaga o que ele já construiu. Ele é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil. O Gabigol ganhou tudo que podia ganhar com o Flamengo e ele dá indícios de que pode ser um fim de ciclo. O relacionamento dele com a torcida já não é tão bom, apesar de no passado ter sido alguém que representava muito bem o que era o Flamengo, o que era a torcida do Flamengo. Hoje o relacionamento do Gabigol com a torcida já é bastante abalado pelas polêmicas que ele se envolveu e pelo comportamento dele também, às vezes em campo e às vezes fora de campo. Por exemplo, a foto que ele postou essa semana depois de ser expulso no Fla-Flu, ele postou uma foto dele no banco de reservas dando um sorriso e a torcida do Flamengo ficou bastante revoltada aí com essa situação. Uma coisa que pode ser empecilho para as transferências, tanto do Everton Ribeiro quanto do Gabigol, é que no Fluminense o salário mais alto pago integralmente pelo clube hoje é o do Marcelo e do Felipe Melo, que é em torno de 600 mil reais, e hoje o Everton Ribeiro já ganha mais de R$1 milhão, se não me engano, R$1.200.000 no Flamengo. É o dobro do que o Marcelo ganha, é o dobro do que o Felipe Melo ganha. E no Corinthians essa situação se repetiria. O Corinthians é um time que paga altos salários, a gente tem salários como o do Paulinho, por exemplo, que é em torno de R$1 milhão, o salário do Renato Augusto, que passa dos R$800 mil, e o salário do Gabigol hoje já é de R$1,5 milhão, e ele está negociando uma renovação para R$2 milhões. Eu não sei se o Corinthians estaria disposto a pagar um salário desse tamanho e não sei também se o Gabigol valeria todo esse esforço. Ele é um jogador que pode se enquadrar em qualquer time, é um jogador decisivo, mas R$2 milhões por mês daria para contratar aí talvez 3, 4 jogadores e resolver outros problemas que o Corinthians tem. Nas duas situações, tanto o Everton Ribeiro quanto o Gabigol, ainda não existe a formalização de nenhuma proposta para contratar os jogadores. Existe o interesse do lado do Fluminense, ainda velado, mas pelas declarações do Mário Bittencourt, parece que o Fluminense está disposto sim a ir atrás do Everton Ribeiro. Caso ele não renove com o Flamengo,
o contrato dele vai só até dezembro desse ano. E em relação ao interesse do Corinthians pelo Gabigol, a única informação que se tem é essa que o Neto deu no programa dele, que o Corinthians vai fazer um esforço para tentar contratar o Gabigol, mas ainda não se tem nenhuma proposta formal da diretoria do Corinthians em relação a isso, e tudo ainda está no campo da especulação. O Gabigol está em vias de renovar com o Flamengo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, falando sobre os valores da renovação, quanto tempo o Gabigol ainda tem de contrato e se ainda vale a pena renovar com ele por todo esse tempo, apesar dele ser um jogador jovem e apesar dele ser um jogador que já entregou muito para o Flamengo, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. O Gabigol só pode assinar pré-contrato com o clube a partir de junho do ano que vem, então o Flamengo ainda tem um pouco de tempo para poder avaliar essa renovação, para poder saber se vale a pena. Vale lembrar que hoje o Gabigol é reserva do Pedro, depois da chegada do Tite, e que ele não faz um gol com bola rolando desde julho desse ano. E é uma fase que não justificaria uma renovação para um salário maior e por um tempo tão extenso. A renovação seria por mais 4 anos, e ele ainda tem mais um ano de contrato, então a renovação daria mais 5 anos para o Gabigol no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, tanto para Fluminense quanto para Corinthians. Eu acho mais possível a transferência do Everton Ribeiro para o Fluminense do que a ida do Gabigol para o Corinthians. O Everton Ribeiro é um jogador com mais idade, tem 34 anos e ficaria livre no mercado, o que facilitaria muito a transferência dele para o Fluminense ou para qualquer outro clube. Já o Gabigol é um jogador bem mais jovem, com valor de mercado muito mais alto e com mais possibilidades. Caso ele saia do Flamengo, o Corinthians com certeza não seria o único interessado em ter o Gabigol. Ele pode jogar na maioria dos clubes da Série A do Brasil hoje e com certeza vai ter uma série de clubes aí interessados por ele. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Me diz aí o que você acha das transferências de Everton Ribeiro para o Fluminense, do Gabigol para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.